Hoje a liturgia da palavra, ela nos apresenta um desafio, segundo a voz do profeta, muito provocador para nós. Em tempos tão difíceis que nós vivemos, o profeta Isaías, falando deste banquete, ele quer dizer que o Senhor eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces. E acabará com a desonra do seu povo por toda a terra. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte, enxugará as lágrimas das faces e acabará com a desonra do seu povo por toda a terra. Paulo, escrevendo à comunidade de Filipe, numa outra profecia, vai dizer: o meu Deus proverá esplendidamente com a sua riqueza a todas as vossas necessidades. Digo que é desafiador quando a gente tem a sensibilidade de enxergar a miséria humana a qual nós vivemos. Mesmo aqueles que de alguma forma não experimentam a miséria material, mas que não se tornam insensíveis à miséria humanitária. Outro dia, de maneira muito forte, Papa Francisco, numa das suas breves reflexões e tão profundas, dizia que a esperança, ela não é uma virtude para quem tem a barriga cheia. Forte por quê? Às vezes é fácil eu ter algumas virtudes quando elas não mexem comigo. Quase como quando a gente diz aqui na quaresma, de que adianta fazer um sacrifício de não comer isso ou aquilo, e daqui a pouco, no dia da Páscoa, a minha geladeira está repleta de tantas iguarias e guloseimas, enquanto muitos vivem um eterno sacrifício de ter as suas geladeiras, quando as têm, vazias. Então essa radicalidade do reino de Deus é aquilo que Jesus está inaugurando, quando Ele vem nesses últimos domingos, nos falando e nos apresentando o reino de Deus. É uma novidade para aquele povo, porque aquele povo não tem o reino de Deus como lugar para o povo. Deus está lá, e a minha condição para com Ele é tão distante, que eu nem mesmo posso pronunciar o nome de Deus. A minha relação com Ele tem que ser uma relação em que, se Ele está ali, eu tenho que esconder a minha face. Jesus quebra a lógica do tempo para dizer: esse Deus com quem hoje eu me relaciono, Ele é Abá, uma palavra grega, hebraica, que significa a intimidade que o filho pode ter com o pai, em chamá-lo de paizinho. Isso para os judeus é muito grave, porque ele está rompendo uma lógica da lei. Nós não podemos tratar Deus assim. Aí começa esse dissabor do homem de Nazaré com as pessoas do seu tempo, que preferem viver a lei a viver uma religião que seja libertadora e que verdadeiramente busque a justiça e que busque o bem. Por isso que Jesus nos apresenta o reino como essa possibilidade. E na parábola de hoje, muito interessante, Ele propõe uma festa de casamento, e claro, os primeiros convidados são os convidados do noivo. São pessoas distintas de uma sociedade. Mas entendendo o coração de Jesus, Ele já está nos falando dessa festa, que ela é proposta para todos. Mas quantas vezes nós teremos desculpas para a gente não participar dessa festa? E quanto mais apegados às coisas que temos, mais teremos dificuldade de nos apresentar diante da única proposta que o reino de Deus tem a nos fazer, que é a condição da Eucaristia. Então a gente sempre vai ter desculpas, mas na parábola Ele vai dizer: agora vamos sair por todas as encruzilhadas. Quem é que está nessas encruzilhadas? Quem é que estão nesses becos da vida? Não são pessoas distintas, não são pessoas da sociedade, como nós gostamos assim de classificar, mas são as pessoas que vivem às escondidas, as pessoas que vivem no medo, as pessoas que vivem na injustiça,
as pessoas que vivem à margem da sociedade. E é claro, diante de um convite desse, uma boquinha livre, estamos aí. Vamos comer, vamos para a festa. E o final dessa parábola é o tema que Jesus vai nos propor. Alguém na festa não tinha trocado as suas vestes, ou seja, talvez estivesse como um andarilho, e assim se apresentou diante da festa. Então ele mandou que essa pessoa fosse retirada e jogada na escuridão. E aí nos faz pensar, por que isso? Porque muitas vezes nós podemos estar tão presente na festa de Jesus, que é a sua Eucaristia. Podemos de muitas formas realizar tantas coisas dentro da igreja, da comunidade cristã. Podemos ter, de certa forma, ministérios pastorais, exercitar coisas bonitas, mas não viver o que é essencial de tudo isso. E é essa mudança que Jesus quer. São essas vestes que Jesus quer que troquemos. Porque por muito tempo eu venho andando com as minhas vestes estragadas, da minha comodidade religiosa. Comodidade. Vou me acostumando a viver e de repente não vejo mais o sabor da experiência religiosa que eu devo viver a partir daquilo que o Evangelho me propõe. E são essas vestes que Jesus está esperando que eu as troque. Você não veio com as vestes desta festa. Ou seja, o seu coração há muito tempo, ele não anda provocado por aquilo que a palavra de Deus, ela pode gerar em cada um de nós. Isso é muito sério, meu irmão, minha irmã. Porque pode acontecer com todos nós. Nós vamos fazendo a finta de uma religião tranquila, e que ela não provoque em mim a mudança. Por isso ele vai dizer, muitos serão chamados, muitos, todos. Olha o que ele vai dizer nessa parábola. Ele chamou bons e maus. É essa ceia, este jantar feito de iguarias, do melhor vinho, é aquilo que propõe também o profeta Isaías. E Isaías está falando a partir de um contexto desértico. Ele está no deserto, ele está diante de uma vida árida, onde não existe alimento, onde muito menos existirá um vinho e um vinho bom. Mas ele vai dizer, é esta ceia que o Senhor prepara para nós. E ela está ali, no monte, o Monte Sião. E aonde é o Monte Sião? É a Jerusalém que buscamos. Deus não vai falhar conosco. Mas se eu espero que Deus venha preencher a minha vida material com essas iguarias, então sim, eu vou me decepcionar com Deus, porque Deus não está preocupado em preencher a nossa vida aqui. Por isso que as pessoas podem tirar as nossas esperanças, como nós brasileiros, o que tem um mínimo de consciência, já perdeu a esperança de que alguma coisa vai dar certo aqui, mas a nossa fé não. E é nessa fé que eu fundamento a minha vida. Claro, desejoso como Paulo, o viver em Cristo, porque somente Ele hoje me preenche. O ser humano não tem mais a capacidade de nos preencher, a não ser tantas mentiras, tantas enganações, tantos roubos, tantos crimes, a vida humana. Por isso que ele vai confirmar a palavra profética, Deus há de enxugar as nossas lágrimas. Deus vai tirar do meio do seu povo toda essa desonra. Por isso que Paulo vai confirmar para nós, esplendidamente, Deus com a sua riqueza, vai prover todas as nossas necessidades. E eu creio, tudo posso, naquele que me fortalece, é a grande máxima que Paulo vai nos ensinar. E como gostamos de dizer isso, só não tomamos posse do sentido dessa palavra. E eu tenho recordado nas missas que rezei hoje, e não foram poucas, nós percebemos a riqueza, a profundidade de um cristão, quando a gente passa por alguma dificuldade. Ali você vai medir o quanto nós vivemos de fato o cristianismo. Porque eu encontro muitos católicos que fazem um bonito movimento, estão há anos-luz dentro da igreja, mas que nas suas primeiras dificuldades são os primeiros a se distanciar de Deus.
São os primeiros a maldizer Deus, como se Deus fosse o desgraçado que não está atento às nossas necessidades, e a igreja não presta para nada. E aí eu pergunto, o que você fez aqui esse tempo todo? Teatro? Porque se eu quero um Deus que me satisfaça quando a minha vida está boa, pronto, eu não preciso desse homem. Mas eu tenho que provar a mim mesmo que a minha fé não é uma fé para que ele venha satisfazer as minhas necessidades. Eu quero encontrar graça, gozo, amor, prazer na presença desse Deus. É o meu exercício. E aí a minha luta será essa, constantemente. E mesmo não merecedor, porque não é o meu mérito, mas é a graça de Deus. Ele, de maneira tão esplêndida, há de prover todas as nossas necessidades, porque Ele é o Deus que tudo pode, o Todo-Poderoso, naquele que nos fortalece. Então, queridos irmãos e irmãs, o reino de Deus é essa provocação que Jesus faz a cada um de nós, a mim e a você. E de maneira muito carinhosa, eu hoje desafiei descrever o reino de Deus como algo muito possível para todos nós. E quero dizer também para você, que o reino de Deus, ele acontece todos os dias que você acorda, abre seus olhos e agradece a Deus, espero que você faça isso, e logo você determina para você, hoje eu quero ser a pessoa mais especial para todas as pessoas que passarem perto de mim. Eu hoje quero fazer o bem, e eu tenho que decretar isso para mim, e não é fácil. Quero estar atento a tudo, a todos os detalhes da minha vida, para eu perceber o quanto o cristianismo já está fazendo efeito em mim. Eu hoje farei de tudo para ser a pessoa mais especial na vida de todas as pessoas que passarem por mim. Pensa nisso. E imagine que no final do dia você será a pessoa mais feliz do mundo, porque você não deixou ninguém passar por você e sair descuidada, chateada, assustada. Você teve cuidado o tempo todo de usar palavras, olhares, pensamentos, atitudes. E é disso que o mundo está precisando. Então não é uma poesiazinha, não é um textinho para você colocar no seu WhatsApp e mandar para os seus amiguinhos de bom dia. É uma luta pessoal. Eu tenho que cuidar disso aqui. Porque ninguém vai cuidar da minha salvação senão eu. Você não pode fazer nada por mim no projeto de salvação. Claro, o seu testemunho, a sua bondade, o seu bem me animarão, mas a minha salvação depende de mim, evidentemente, com as mãos de Deus. Então é a hora que sou eu que tenho que cuidar de mim. Então a gente tem muito trabalho todo dia, minha gente, para fazer. Não dá tempo para a gente perder tempo com outras quinquilharias. Desde que eu acordo, eu tenho que dar conta de mim. Deus me deu um projeto para que eu possa fazer o melhor dele. Então vamos assumir esse desafio. O tempo todo eu quero olhar para mim, o que eu ando falando? Como eu ando julgando as pessoas, as atitudes, os comportamentos? Como é que os meus olhos têm emprestado o olhar de Deus? Porque o medo que eu tenho é que tem muita gente que já vive isso tão normal, já normalizou o pecado na vida. Para quê? Para que eu querer ser bom no mundo feito de pessoas tão más? A escolha é sua. O céu começa em mim. A eternidade começa aqui. O reino de Deus que eu quero chegar lá é a minha forma de decifrá-lo todos os dias. E oxalá, neste número tão grande de convidados, e no número tão pequeno daqueles que passarão pela porta, a gente consiga estar lá, porque nos deixamos ouvir o apelo do Senhor, porque deixamos que essa palavra provocasse em nós uma revolução, uma transformação.
Eu hoje quero ser a pessoa melhor para todos aqueles que passarem na minha vida. E hoje, e hoje, e hoje, e hoje. É o por hoje, não quero mais pecar. É o por hoje, quero ser o meu melhor. É o por hoje, vou fazer de tudo para que Deus aconteça em mim. E o reino de Deus, ele se inaugure nas minhas atitudes. Faz esse esforço, para que a gente consiga, quem sabe, voltar a contagiar o mundo, como aquela primeira comunidade dos cristãos, tão saudosa. Vejam como eles se amam, veja como eles condividem a palavra de Deus, veja como entre eles a justiça e a alegria, ela acontece. Precisamos, irmãos e irmãs, resgatar em nós um semblante de alegria, porque nós pertencemos a Jesus. Não de homens e mulheres derrotados, não de homens e mulheres amedrontados. Deixemos os medrosos com seus medos, porque nós temos uma vitória a ser proclamada, e essa vitória é Jesus. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.